Você já se perguntou de onde vem a verdadeira força? A história que vamos contar hoje é sobre um homem que possuía uma força sobre-humana, mas cuja maior fraqueza estava em seu coração. Bem-vindos à fascinante história de Sansão, um dos juízes mais famosos do Antigo Testamento. Nossa história começa há mais de 3.000 anos, em Israel. Naquela época, o povo de Deus vivia sob a opressão dos filisteus, seus inimigos. Foi nesse cenário que nasceu um menino especial, destinado a ser um libertador de seu povo. Antes mesmo de Sansão nascer, um anjo apareceu para seus pais com uma mensagem importante. Ele disse: "Você dará à luz um filho. Ele será consagrado a Deus desde o nascimento e começará a libertar Israel das mãos dos filisteus." O anjo também instruiu que o cabelo do menino nunca deveria ser cortado, como sinal de sua consagração. Sansão cresceu e se tornou um homem de força extraordinária. Sua primeira demonstração pública dessa força ocorreu quando ele enfrentou um leão jovem com as mãos nuas e o despedaçou como se fosse um cabrito. Esse era apenas o começo dos feitos incríveis que Sansão realizaria. Mas Sansão tinha uma fraqueza. Ele era atraído por mulheres filisteias, contra a vontade de seus pais e as leis de seu povo. Sua primeira esposa era uma filisteia, e isso levou a uma série de conflitos. Durante sua festa de casamento, Sansão propôs um enigma aos convidados filisteus. Quando eles não conseguiram resolver, convenceram a esposa de Sansão a arrancar dele a resposta. Furioso com a traição, Sansão atacou os filisteus. Ele capturou 300 raposas, amarrou tochas às suas caudas e as soltou nos campos de trigo dos filisteus, destruindo suas colheitas. Isso desencadeou uma guerra entre Sansão e os filisteus que duraria anos. Em uma ocasião memorável, Sansão foi cercado por 1.000 filisteus. Com apenas uma queixada de jumento que encontrou no chão, ele matou todos eles. Após essa batalha, exausto e sedento, Sansão clamou a Deus: "Tu me deste esta grande vitória, vou agora morrer de sede?" Deus, em sua misericórdia, fez brotar água de uma rocha para saciar a sede de seu servo. Apesar de sua força física, Sansão continuava vulnerável às tentações do coração. Ele se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. Os líderes filisteus, vendo uma oportunidade, ofereceram a Dalila uma grande quantia de prata para descobrir o segredo da força de Sansão. Dalila tentou várias vezes convencer Sansão a revelar seu segredo. Ele a enganou 3 vezes, mas finalmente cedeu à pressão constante. Sansão confessou: "Nenhuma navalha jamais tocou minha cabeça, porque sou nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Se meu cabelo for cortado, minha força me deixará, e ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem." Enquanto Sansão dormia, Dalila chamou um homem para cortar as 7 tranças de seu cabelo. Imediatamente, sua força o deixou. Os filisteus o capturaram, furaram seus olhos e o levaram para Gaza, onde foi forçado a moer grão na prisão. Mas a história de Sansão não termina aí. Na prisão, seu cabelo começou a crescer novamente. Os filisteus, celebrando sua vitória, levaram Sansão ao templo de seu deus Dagon para zombar dele. Milhares de pessoas estavam presentes, incluindo todos os líderes filisteus. Sansão, cego e humilhado, pediu ao jovem que o guiava para colocá-lo entre as colunas que sustentavam o templo. Ali, ele fez sua última oração: "Senhor soberano, lembra-te de mim. Ó Deus, dá-me força só mais uma vez, para que com um só golpe eu me vingue dos filisteus por meus 2 olhos." Com toda a força que Deus lhe concedeu, Sansão empurrou as colunas centrais do templo. O edifício desabou, matando todos os líderes filisteus e milhares de pessoas. Como diz Juízes 16:30. Assim, na sua morte, ele matou muito mais do que em toda a sua vida. A história de Sansão nos ensina lições poderosas. Primeiro, vemos que Deus pode usar qualquer pessoa para cumprir seus propósitos, mesmo alguém com falhas evidentes como Sansão. Segundo, aprendemos sobre as consequências de ceder às tentações e não honrar os votos feitos a Deus. Mas talvez a lição mais importante seja sobre a graça e o perdão de Deus.
Mesmo depois de todas as falhas de Sansão, Deus respondeu à sua última oração, mostrando que nunca é tarde demais para se voltar para Ele. Sansão é mencionado no capítulo 11 de Hebreus, no Novo Testamento, como um exemplo de fé. Isso nos lembra que Deus vê além de nossas falhas e valoriza a nossa fé, por mais imperfeita que seja. A história de Sansão continua a fascinar e inspirar pessoas até hoje. Ela nos desafia a considerar onde colocamos nossa confiança, em nossa própria força ou em Deus. Nos lembra que a verdadeira força não vem de músculos, mas de uma relação íntima com o Criador. Que possamos, como Sansão, aprender a confiar em Deus em todos os momentos de nossa vida, reconhecendo que é nele que encontramos nossa verdadeira força. E que, como Sansão em seus momentos finais, possamos clamar a Deus mesmo em nossas maiores fraquezas, confiando em sua graça e misericórdia infinitas.